Como identificar a depressão? Você sabe? Pois é, nesse material eu vou te explicar tintim por tintim, de uma forma prática e objetiva, para que você possa entender de fato quais são os sintomas, como que é as características da pessoa que tem um transtorno depressivo e assim isso tudo fique bem claro. Eu sou o Tony, psicólogo cognitivo comportamental, especialista pela PUC do Rio Grande do Sul. E nesse material eu te convido a refletir sobre os sintomas da depressão. Existem os sintomas que nós chamamos de cardinais. O que são sintomas cardinais? Sintomas fundamentais, ou seja, sintomas que são comuns, que são padrão para a maioria das pessoas. É necessário que você tenha pelo menos um desses sintomas cardinais, que está aí a tristeza, que em adultos pode aparecer como tristeza, mas em crianças muitas vezes isso pode aparecer como irritabilidade também, que pode ser confundido com a tristeza. Adultos, tristeza ou desânimo. E tem também a perda do interesse ou prazer em atividades que eram comuns para aquela pessoa. Por exemplo, se antes aquela pessoa adorava ir ao cinema, agora ela consegue ir ao cinema, mas não é a mesma coisa, ela não tem o mesmo prazer de antes, ela não tem a mesma motivação para estar ali, ela não consegue manter aquela sensação de prazer. E quando ela vai, ela ainda vai meio que forçado, se vai, ok? Que na maioria das vezes a pessoa não consegue ter nem o ânimo para isso. E aí agora a gente entra nos sintomas que nós chamamos de paradoxais, porque eles podem oscilar tanto para o excesso quanto para a falta. Então, esses sintomas eles são conhecidos justamente por exemplo, a fome, ou a pessoa pode comer demais, ou a pessoa pode esquecer até mesmo de comer. E aí, consequentemente, ele oscila tanto para o excesso quanto para a falta. Mesma coisa com o sono, tanto para o excesso quanto para a falta. A pessoa dorme muito ou ela tem muita insônia, não consegue dormir. E tudo isso influencia muito na saúde mental dela, no emocional, no dia a dia. E aí tem outros sintomas, como por exemplo, a dificuldade de concentração. Sim. E aí a dificuldade de concentração também contribui para a memória, porque se a pessoa não consegue se concentrar no dia a dia, como que ela vai lembrar de um compromisso que ela tem para tal data ou de alguma coisa que ela precise fazer? E aí, consequentemente, isso tudo influencia muito em ânimo, motivação, porque se ela esquece, ela vai tendo feedbacks ruins. Ah, poxa, eu perdi um prazo, poxa, esqueci de tal coisa que eu precisava fazer. E aí isso começa a reforçar nela crenças, por exemplo, de nossa, eu não consigo resolver minhas coisas, nossa, eu não tô indo bem, nossa, eu tô sendo deixando a desejar, tô sendo um fracasso. Ela começa a se cobrar e se culpar. Sentimento de culpa, autocobrança que aparece, perda de energia. Então, por exemplo, aquela pessoa não tem aquela energia para, de fato, fazer a sua rotina, seguir as suas atividades. E isso vai reforçando mais e mais aquela baixa autoestima, aquela insegurança e a ansiedade por ela ver que a vida está passando e que ela não está resolvendo os próprios problemas. Muitas vezes, a ansiedade pode, de fato, estar presente em toda essa sintomática. E aí, nós temos os pensamentos autossuicidas, de automutilação e veja, é com muito cuidado que a gente tem que sempre entender que terapia e em casos que há necessidade de tratamento medicamentoso com psiquiatra é sempre muito importante. Por isso eu enfatizo, se você conhece alguém que vem passando por isso, aconselhe para que busque ajuda. A depressão é uma doença grave, severa e persistente e que tem tratamento sim. Existe a possibilidade dessa pessoa viver uma vida de bem-estar e de saúde emocional, mental, física. Então, quando a gente fala sobre depressão, a gente não está falando só sobre sintomas, nós estamos falando ali sobre uma pessoa que tem crenças, modos de se sentir, de pensar e de agir que fazem com que ela tenha emoções que são complexas e que devem ser tratadas como tal. Emoções essas que precisam ser compreendidas, essa pessoa precisa conseguir ressignificá-las, ou seja, trazer uma nova roupagem, uma nova visão para aquilo, para que ela consiga
trazer uma nova versão de si mesma para o mundo, se sentir de uma outra forma nos ambientes que está. E assim, ela possa ter uma vida mais tranquila. O tratamento para isso, ele é um tratamento muito cognitivo e comportamental. Isso falando especificamente da abordagem que eu trabalho, que é a proposta aqui do canal. E na abordagem cognitivo-comportamental a gente vai identificando, por exemplo, esses pensamentos que fazem essa pessoa ter ali o seu, por exemplo, pensamento disfuncional, o seu pensamento negativo. Por exemplo, ela perdeu um prazo de algum compromisso que ela tinha e ela começou, nossa, eu falhei mais uma vez, eu não sou capaz, ou eu não consegui, nossa, eu vou perder tal coisa, reprovar na disciplina, entende? Tal pessoa não vai mais querer falar comigo. Esses pensamentos, o mínimo que ela vai sentir aí é o desânimo. Porque se ela está achando que vai perder alguma coisa, imagine você está acreditando que vai perder alguma coisa, ou você está acreditando que você não é capaz, ou você está pensando que você falhou mais uma vez. Com um pensamento como esse, o mínimo que você vai sentir é o desânimo. Como é que a gente lida com isso? Bom, para ela estar nessa situação, ok, ela pode até ter falhado nesse momento, mas e todas as vezes que ela conseguiu ter êxito, todas as vezes que ela conseguiu ali ter aprovação, consegue imaginar? Ah, não consegue. Passar de ano na escola é um feedback positivo, é uma aprovação. Não é pensar positivo, é um feedback positivo. Ela teve uma aprovação. Conseguir um emprego, o primeiro emprego, conseguir o primeiro salário, conseguir, por exemplo, entrar num curso de graduação, conseguir se formar, pequenas conquistas do dia a dia, sabe? São conquistas. Então, quando a gente começa a olhar para isso também, a gente começa a pensar que, caramba, então você não é 100% falho. Você também teve conquistas. Então não faz sentido você acreditar que você é um fracasso, que você não consegue. Porque se você conseguiu uma vez, significa que você consegue outras. Concorda? Ou seja, a gente vai fazendo com que os pensamentos dessa pessoa se fortaleçam ao ponto dela ressignificar essas emoções e situações que ela está vivendo. Bom, se você gostou desse material, deixa aí o seu like e comenta aí embaixo o que foi que você achou do conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!